Alguma vez você já esteve em um momento em que estava conhecendo um homem, a conversa era ótima, tudo fluía naturalmente, parecia realmente que ele era um cara diferente dos outros homens, mas de repente ele se afastou? E mais, depois de alguns dias, ou até vários dias, ele do nada chegou para você enviando a famosa mensagem Oi sumida. Ou se não foi a mensagem Oi sumida, foi alguma variante como saudades, ou esqueceu de mim, foi? Ou então assim, fala comigo mais não, é? Ou então assim, e aí, ficou rica, foi? Fala mais com os pobres não, é? Isso já aconteceu com você? Bom, realmente, vendo pelo lado da mulher, é muito chato receber uma mensagem de oi sumida ou alguma dessas variantes, como se a culpa fosse da mulher, sendo que na grande maioria das vezes é o homem quem vai atrás da mulher e tira ela da zona de conforto dela para querer conhecê-la. Se você passa ou já passou por isso, não se preocupe, porque depois que eu explicar para você o porquê de muitos homens fazerem isso e como você pode responder a eles, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Bom, se você não me conhece, eu sou Emanuel Melo e você está no canal Descomplicando os Homens. E para começar o vídeo de hoje, antes de dizer o que é que você deve responder, eu preciso primeiro explicar por que que os homens fazem isso. E o motivo nada mais é porque a maioria dos comportamentos masculinos tem como base a maneira como o homem é orientado. O homem é orientado para fazer coisas, resolver coisas, ou seja, ele lida com o mundo de maneira como ele lida com o mundo dos negócios. A mulher muitas vezes se irrita com o homem porque ele não entende as necessidades femininas. E nesse momento, a maior necessidade dela é de ter alguma segurança de que está tudo bem com o relacionamento. Seria um alívio imenso para ela se ele pelo menos ligasse para ela ou enviasse alguma mensagem para indicar que ele ainda está interessado nela. Como perguntar como é que ela está, ou se eles tiverem tido um encontro no dia anterior, simplesmente dizer a ela que ele se divertiu muito no último encontro. Mas o problema é que os homens, como eu disse, eles não fazem isso porque geralmente o comportamento do homem tem como base a maneira como ele é orientado. Ou seja, orientado com base em como ele agiria no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, por exemplo, se um corretor está vendendo uma casa, por exemplo, que gostamos muito, todo mundo sabe que não se deve mostrar desesperado para comprar casa. Ou então vamos estar transmitindo a sensação para o corretor que faríamos de tudo ou qualquer coisa para ter essa casa. E uma vez que o corretor ele detecta isso, é certo que ele vai dificultar a venda, deixando a casa ainda mais valorizada. É exatamente assim que os homens pensam que seria uma mulher se ele se mostrasse desesperado em ter um relacionamento com ela. Isso também somado ao fato de que muitos homens já tiveram experiências desastrosas quando se mostraram desesperados por uma mulher em um momento passado da vida deles. É aí que entra o famoso oi sumida que muitos homens falam. O que acontece é que, na mente dele, para não se mostrar desesperado, primeiramente ele age como se fosse comprar uma casa. Jamais ligar no dia seguinte ou mandar mensagens o tempo todo se mostrando desesperado para comprar. E no caso do oi sumida, na mente deles, eles imaginam o seguinte: se eu falar com ela mostrando que eu estou interessado nela, mas de uma maneira não desesperada, talvez surja algum efeito positivo nela. Então o oi sumida é como se o homem ele estivesse dizendo que está interessado, porque ele está indo atrás dela falar com ela, mas ao mesmo tempo ele está transferindo a responsabilidade a ela para dizer que ele não está desesperado. Na cabeça dele, ele lida com isso como se fosse uma brincadeira, porque afinal, se fosse com ele não iria ficar chateado com isso. Mas é aí que ele se engana. Como a mulher ela não tem a mesma orientação que um homem, a mulher ela não lida com isso da mesma maneira como alguém lidaria no mundo dos negócios. A verdade é que a mulher ela é orientada para ter bons relacionamentos em primeiro lugar. E aí só depois é que vem as outras coisas. Ou seja, bons relacionamentos familiares, amorosos, maternos, relacionamentos de boas amizades e assim por diante. Isso é como uma prioridade para ela. E aí só depois vem as outras coisas secundárias, que no caso do homem são primárias, como no mundo dos negócios. Então, se ela se depara com um oi sumida, para ela é como um tremendo desrespeito.
e um ataque, como se ela estivesse sendo culpada por não saber criar bons relacionamentos. Se eu fosse dar um conselho para um homem, eu diria para ele se colocar no lugar da mulher, para ele refletir o que é que ela sentiria com as mensagens que ele está prestes a enviar para ela. Então, não sumir e entrar em contato com ela simplesmente perguntando algo sobre ela já seria um alívio imenso para ela. E ele conseguiria trazer o melhor dela para o relacionamento. Agora, realmente, ser desesperado não é muito atraente para uma mulher. Mas ligar para ela perguntando sobre ela ou só para informar que se divertiu com ela, não tem nada de desespero. Só seria desespero se um homem falasse com uma mulher e dependesse de alguma resposta dela para ele se sentir bem consigo mesmo. Mas se ele fala de uma maneira como se ele tivesse apenas preocupado com ela, independente se ela esteja preocupada com ele, é como um grande alívio para ela. Sem contar também que ele se torna muito atraente. Mas agora vem a parte mais importante desse vídeo. Agora que sabemos que nós não vivemos em um mundo perfeito, você entendeu que não é por mal que um homem fala oi sumida. Na verdade, isso é um indicativo de que ele está interessado em você. E a maneira mais fácil do mundo para você responder isso é, primeiramente, entender que ele é homem e ele não sabe por instinto os costumes femininos de que esse tipo de frase causa uma reação negativa. E segundo, você pode simplesmente responder ele de volta com oi sumido. Ou então assim, e aí sumido? Pronto. Para não sentir que você é a culpada, basta você devolver a culpa para ele. Porque quem de fato está sumido é ele e não você. E se você responder oi sumido de volta, ele não vai ficar se sentindo mal como você ficaria. Afinal, ele é homem. E homem trata a mulher muitas vezes da maneira como ele gostaria de ser tratado. Para ele, quando você diz oi sumido de volta, significa que você também está interessada nele e não está desesperada, o que é ótimo. Aí você pode estar também se perguntando, o que é que eu vou falar depois se ele ficar mudo? Bom, sabendo que ele é homem e que os homens são orientados para o mundo dos negócios, nada melhor que perguntar se ele estava trabalhando muito. E depois também não esquecer de mencionar que você estava com seus dias corridos também. E pronto. Fazendo isso, ele vai se identificar bem com você. Depois, fale do que você fez nesse período enquanto vocês estavam distantes. Os homens, eles gostam muito de ouvir as mulheres. Para eles, se uma mulher fala dela, é um alívio, porque eles conseguem se conectar com ela muito mais facilmente do que se ele tivesse que falar dele. Isso porque o maior interesse de um homem quando está conhecendo uma mulher é tentar identificar se ele consegue oferecer algo para ela e ser bem sucedido em realizá-la. E quando uma mulher ela fala dela, fica mais fácil para ele encontrar maneiras de realizá-la. Agora é claro que nem todos os homens estão em contato com essa essência masculina. Muitos até evitam agradar uma mulher por medo de estarem se envolvendo com alguém onde eles sentem que não são aceitos ou não vão ser aceitos. É por isso que, para se criar um relacionamento, você precisa evitar criar expectativa até dar tempo suficiente para conhecer alguém de verdade. E quando depois de algumas tentativas sem expectativas, você descobre que não tem como dar certo com um determinado homem, você faz um favor a si mesma de terminar, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, então não esquece de curtir, também se inscreva no canal. Se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, então compartilha isso com ela também. Pode ter certeza que ela vai ficar muito grata por isso, tá bom? Bom, eu sou Emanuel Melo, um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.